Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Toda a Verdade por Laurinda Queiroz. E antes de entrar no tema deste vídeo, quero desde já agradecer a todos os novos inscritos e aos inscritos já primitivos do meu canal. Agradeço a vossa paciência. Agradeço também a todos aqueles que fazem os comentários no meu canal, embora que nem sempre possamos concordar uns com os outros. Mas o que importa é que nos respeitemos uns aos outros e que possamos nos entender também. E assim tudo corre bem, com paz e respeito. E também algum amor uns para com os outros. E como eu tenho vindo sempre a referir, não é minha intenção retirar as pessoas da congregação, mas apenas alertar e fazer entender de que por vezes podem ser usados as pessoas que frequentam a congregação cristã no Brasil ou por este mundo fora, podem ser usadas por estes senhores da cúpula para os seus intentos maléficos, maquiavélicos e macabros, espiritualmente. Estou a falar espiritualmente. E quando me refiro a estes senhores da cúpula, refiro-me simplesmente pelo cargo que exercem nesta mesma instituição que é a Congregação Cristã, a nível mundial. E como há um ditado português que diz: quem me avisa, meu amigo é, a minha intenção é esta mesma, é avisar. E depois cada um segue o seu caminho. Porque sabemos perfeitamente que a congregação cristã é apenas uma placa. E o que nos salva é Jesus Cristo. Mas se nós pudermos avisar o nosso irmão de que está a ser alvo de usurpação espiritual através destes homens que estão a enganar o povo, um povo que acredito que serve a Deus de um puro e sincero coração. Mas, infelizmente, nos últimos anos, as coisas descaíram num conceito muito negativo. Vamos ser sinceros, porque é mesmo assim. Quanto ao facto de cada um querer frequentar ou não a congregação, fica ao vosso critério e sois livres para pensar e para agir. Se vos sentirdes bem estando na congregação cristã, continuai. Isso a mim não me incomoda, mas estejai atentos aos ladrões e salteadores das vossas almas, para que mais para a frente não vos sinteis enganados e desiludidos. Como muitos nesta altura estão a sentir uma grande tristeza, uma grande amargura, ao depararem-se com estas notícias. E também quero aqui referir uma coisa. Às pessoas mais sensíveis, sensíveis espiritualmente, eu peço-vos, não vejam os meus vídeos. Se até aqui estiveram a ver, então eu peço-vos, não vejam, porque dói ao sentir a vossa tristeza, a vossa desilusão. Mas também espero que compreendam que a minha intenção é esta mesma, despertar as consciências da realidade do que se está a acontecer na congregação cristã em Portugal e a nível mundial. Posto isto, todos estavam hoje a aguardar que houvesse notícias acerca dos novos obreiros da congregação cristã em Portugal. Pois bem, estes senhores da cúpula, o senhor Ancião Hélio Bianco, o senhor é tramado, o senhor é tramado. O senhor veio fazer o contrário daquilo que eu tinha dito. Mas a verdade é que o senhor se esquece que eu tenho um bom professor, que se chama Jesus Cristo, que ele me disse logo: Laurinda, se tu falares assim desta forma, eles vão fazer ao contrário. Mas também tenho tido um bom professor terreno, o irmão Fernando Teixeira. Ele tem-me explicado como é que as coisas funcionam aí nos bastidores da cúpula, das vossas reuniões. Muito obrigada, irmão Fernando Teixeira. O irmão tem sido um mestre na forma
como saber lidar com estes senhores da cúpula. Pois é, decidiram, para já, não levantar ninguém para o ministério aqui em Portugal. É isso? Vocês, no fundo, apesar de tudo, vocês gostam de me ouvir e dão uma importância que eu acho que não a mereço, sinceramente, nem gosto que me deem essa importância. Mas vocês ficam ali retrincados, a remoer aquela portuguesa. Mas olha, ancião Hélio Bianco, o mais engraçado de hoje, acredite, que eu estava na vossa reunião, o irmão saudou-me e não me reconheceu. É incrível. Até diz assim, o irmão Hélio não me reconheceu? É impossível. Seria para eu estar com os óculos de sola? É que por momentos eu fiquei com os óculos de sola no rosto, umas palinhas que tenho, e que depois é que eu me lembrei e retirei. Terá sido por causa disso? É que o irmão cumprimentou-me muito cordialmente e eu disse assim, irmão Hélio Bianco não me reconheceu, isto é surreal. Estive lá, o irmão não me viu. Pois não me viu, tanto não me viu, ou aliás, não me reconheceu, que me cumprimentou de uma forma muito cívica, muito cívica. Gostei de ver. Mas uma coisa que eu estou intrigada é que, já agora eu vou perguntar ao ancião Doménico, que tenho estado um bocadinho sossegada em relação a si e a Itália, não é? Por causa dos vinhos. Também, com certeza, está a tratar dos vinhos com o diácono Jorge Marinho, não é? De Matosinhos. Claro que sim, vocês são colegas de profissão. Mas ao ancião Doménico, desculpa, ancião Doménico, aquelas pessoas que foram para o Ministério de Itália, digam-me uma coisa, são suas amigas, são familiares, são aquelas pessoas que o vão bajular? Porque ainda este ano houve irmãos para o Ministério e agora novamente mais. Vai começar por haver mais irmãos do Ministério do que Irmandade, não é? E há uma outra coisa que eu vou abordar mais para a frente, calma, mas queria que me explicasse como é que vocês que oraram a Deus e que Deus confirmou com um grande poder, um irmão que era diácono, que vocês colocaram de parte para estar sossegadinho, quietinho, e que o colocaram para ancião. Como é que foi isso? É que, segundo antigamente os ensinamentos, é que os diáconos não podiam ir para ancião. Só se fosse uma grande exceção. Será o caso? Mas pronto. Isso depois são assuntos para serem falados mais para a frente. Está bem, ancião Doménico? O senhor está em grande, com o ancião Francesco. O ancião Francesco já passou para o seu lado, não é? E antes de entrar aqui na leitura dos ensinamentos, do resumo de ensinamentos de abril de 2023 da Congregação Cristã no Brasil, da 88ª Assembleia de 2023, Reunião Geral Anual de Ensinamentos, São Paulo, 5 a 9 de abril de 2023. Mas antes de iniciar a leitura destes ensinamentos, eu espero, espero não, eu só gostaria de saber se vão ser retirados alguns ensinamentos e não vão ser lidos aqui na reunião de sábado, aqui em Matosinhos, no dia de amanhã. Sim, está quase a ser meia-noite, mas não interessa. Se vão ser lidos na totalidade, ou se vão ser retirados alguns, ou se vão colocar alguns que são adequados à Europa, visto que a doutrina nem toda é igual e os ensinamentos nem sempre são iguais. Eu gostaria de saber o que é que vou fazer, não é? Mas
Vamos lá, então. Eu sou capaz de fazer algumas breves referências. Diz aqui, iniciaram-se estas reuniões em nome do Senhor Jesus. Recomendações ao Ministério. Primeiro, liberdade para a pregação da palavra. Por expressa norma constitucional no artigo 5, 6º, em nosso país existe plena liberdade religiosa, tanto para pregarmos nosso entendimento sobre a doutrina da salvação contida no Evangelho da Graça, como para todos os cristãos expressarem suas compreensões acerca da salvação comum em Cristo. Igualmente, quaisquer doutrinas não cristãs possuem o mesmo direito perante a lei. Também há plena liberdade de pregarmos que o adultério, a mentira, a glutonaria, a falsidade, o ódio, o rancor e também a feitiçaria, sodomia, homossexualidade e demais escolhas de género são pecados. Todavia, não podemos, nem jamais entendemos que seria legítimo para um ministro de Cristo atacar diretamente pessoas ou grupo de pessoas que se deem a essas práticas. Todos são livres para ordenarem suas vidas como melhor lhes convier. Podemos pregar contra todo ato que, a partir da Bíblia Sagrada, consideramos pecado. Contudo, não devemos jamais apontar individualmente grupo ou pessoas que os pratiquem, objetivando ofendê-los. Outro sim, exortações acerca desses assuntos em tempo algum devem ser abordados na Igreja apenas por se acharem presentes pessoas com esses comportamentos. Artigo 5º, capítulo 1, inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Isto quer dizer que vocês têm desconhecimento de que há quem utiliza o púlpito para atacar certas e determinadas pessoas, não é verdade? Pronto, vamos continuar com o segundo. Segundo, revelação, discernimento e cuidados na pregação da palavra. A finalidade da pregação, palavra pelo Espírito, é instruir o povo, levando ao conhecimento do Evangelho para que sejam perfeitos em Jesus Cristo. As virtudes da revelação e do discernimento devem estar nos servos usados por Deus para a pregação da palavra, pois na comunhão com Ele poderão discernir os Espíritos e alcançar a revelação das coisas santas para não apresentar ao povo a palavra como revelada pelo Espírito Santo, quando na verdade é de sua própria inspiração. Devem sempre lembrar que durante a pregação da palavra é necessária a perfeita comunhão com Deus para que se não desviem do contexto lido perante o povo, pois essa é a base da pregação. A decência, domínio próprio e boa postura espiritual nos servos que presidem e pregam a palavra inspiram nos ouvintes um maior respeito quanto às coisas santas, para que a palavra produza os efeitos espirituais. Não são necessários exageros gestuais ou na altura da voz, onde o pregador manifesta total descontrole de sua postura. E isto ocorre muito. Em certos e determinados irmãos que querem demonstrar ao povo de que são muito revestidos, mas que na realidade não têm revestimento, porque não são idóneos. E vamos continuar. Terceiro, participação nas reuniões regionais ministeriais. Para as referidas reuniões são convocados os irmãos anciães, diáconos, cooperadores do ofício ministerial, cooperadores de jovens e menores, administradores, titulares, seus vícios e conselheiros fiscais. Quanto às administrações que não tiverem assuntos materiais pautados para deliberação na referida reunião, é facultativa a presença dos irmãos, administradores e conselheiros fiscais. Quarto, irmãos que estão no Ministério. Procedimentos para mudança de localidade, repetição do tópico 20 de 2018 e complementação do tópico 11 de 2003. Quem muda por conveniência, interesse próprio ou motivo financeiro, irá sem ministério e não poderá se levantar com a palavra. Se for diácono, não poderá interferir na obra da piedade. Deve ser considerado o caso de transferência por intermédio da empresa onde o servo de Deus trabalha, se partiu dela ou a pedido do interessado. Os servos, segundo as Escrituras, são ordenados para atenderem as congregações às quais pertencem.
Toda a mudança de servo de Deus, anciães, diáconos e cooperadores, em caráter definitivo ou missão temporária, deverá ser considerada primeiramente pela reunião regional ministerial a que pertence. Posteriormente deve obter-se a concordância do Conselho de Anciães da região, sedes da localidade para onde pretende mudar-se, para anciães e diáconos. Cumprida a formalidade anterior, cada caso será examinado pelo Conselho dos Anciães mais antigos do Brasil, que se reúne em São Paulo bimestralmente, quando então decidirá a continuidade no ministério ou não. E já agora eu peço desculpa, será que é isto que vai acontecer com o ancião Isaías Grilo quando terminar aqui a missão em Portugal e quando regressar ao Brasil? Será que o ancião Cláudio Marsola lhe irá atribuir novamente o ministério, mesmo que tenha vindo para servir a Deus? Visto que o ancião Cláudio Marsola houve uma reunião que lhe pediu que entregasse o cartão de ancião ao ancião Isaías Grilo. Eu creio que todos devem ter tido conhecimento disso. Vamos ao quinto, para não alongar. Apresentação de cooperadores do ofício ministerial e cooperadores de jovens e menores à Irmandade. Complementação do tópico 38 de 2019. A apresentação do cooperador do ofício ministerial ou cooperador de jovens e menores deve ser em um dia de culto oficial antes da palavra, podendo-se suspender ou abreviar a liberdade dos testemunhos. O ancião que estiver presidindo chamará o irmão a ser apresentado para subir ao púlpito e ali fará a sua apresentação à Irmandade. Em seguida, o ancião orará pedindo a Deus sua bênção sobre o irmão apresentado, sem imposição de mãos. Após a oração, o novo cooperador do ofício ministerial ou o novo cooperador de jovens e menores terá a liberdade de pedir à Irmandade que ore por ele. Para irmãos apresentados como cooperadores de jovens e menores, na primeira reunião de jovens e menores subsequente, o referido irmão deverá ser apresentado às crianças e à mocidade, sem necessidade da oração de apresentação. Isto é só mesmo uma coisa simples, não é? Portanto, estão a entender. Sexto, permissão legal para a realização de reuniões virtuais. Devido à necessidade que se apresenta, o Conselho Geral de Anciães, na forma do artigo 44 do Estatuto da Congregação Cristã no Brasil, em reunião anual, diante do qual artigo 48-A do Código Civil, delibera aprovar a possibilidade de realização na forma virtual de quaisquer reuniões deliberativas ou não, ministeriais ou administrativas, seja parcial ou totalmente virtual, apoiada por plataforma de tecnologia pertinente com assinaturas de presença, manifestação e votação na forma virtual. As instruções serão objeto de futura circular. Sétimo, atendimentos de serviços espirituais em outras localidades, quer nas proximidades ou distantes, que impliquem em viagens. Complemento ao tópico 25 de 2018. Todo o atendimento que se faz na obra de Deus deve ser por Ele, Deus, guiado. Sabemos que os irmãos de outras localidades sentem alegria que servos de outras regiões ou estados atendam às suas reuniões para a mocidade, cultos para jovens, batismos, santas ceias e outros. Como já ensinado anteriormente, é necessário que tais atendimentos sejam guiados pelo Espírito Santo e não apenas por convites, pois muitos irmãos têm as suas agendas repletas de compromissos, deixando de dar atendimento onde foram ordenados, permitindo com isso oportunidade para murmurações por parte da Irmandade. Reiteramos também que os cooperadores do ofício ministerial e de jovens e menores se atenham em atender e se manterem congregados na comum congregação onde foram oficializados. Doravante, todo e qualquer atendimento de serviços espirituais fora do setor ou regional a qual os irmãos pertencem deverão se dar com a comunhão dos anciães responsáveis, quer da localidade de origem como da de destino. Viagens ministeriais. Para todas as viagens a serem realizadas, se faz necessário apresentar a autorização de viagens, devidamente preenchida e assinada pelos responsáveis. A prestação de contas deve ocorrer logo após o retorno da viagem. Não será liberada outra viagem se houver pendência de prestação de contas deste viajante de viagens anteriores.
Eu tenho conhecimento que há certos irmãos que não apresentaram os comprovativos dos valores pagos para essas viagens, mas e continuam a fazer viagens. Oitavo, considerações sobre a aplicação de medidas disciplinares. Medidas disciplinares. A disciplina aplicada a qualquer membro da nossa Irmandade, mas a Irmandade é membro, por parte do Ministério, quando ensejada por alguma atitude, palavra ou posicionamento, visa estabelecer a pureza espiritual entre a Irmandade e a preservação dos valores cristãos, com vistas a não permitir que os maus costumes do mundo moderno se tornem comuns entre a Irmandade. Entendemos a necessidade da santificação do povo do Senhor, conforme recomenda em 1 Pedro 1,16, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Novamente em Éfeso 4,24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Portanto, o ministério nessas ocasiões nunca julga a relação do infrator com Deus, medindo o grau do pecado cometido em relação ao Eterno, ou arbitrando a condenação de alguém. Esfera essa única e absoluta do Senhor. Nunca julgamos almas. O objetivo único das medidas disciplinares é afugentar da Igreja o pecado como se algo tolerável e comum fosse. Hebreus 12:11. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ai, que voz da cúpula, Sr. Ancião L. Bianco, Cláudio Marsola, Salvador Bueno, vocês também precisavam de ser assim e levar umas palmadinhas. Vocês andam a fugir do caminho correto. 10º. Nos cultos oficiais, os músicos devem assentar-se para a execução do primeiro e último hino. Em todos os cultos oficiais, batismos, santas ceias, reuniões para a mocidade, reuniões para jovens e menores, cultos para jovens e outros, o primeiro hino, após a abertura do culto, e o último hino, antes de se despedir, a Irmandade deve assentar-se para a execução dos mesmos. Se eventualmente houver irmãos que se assentaram entre os músicos, estes deverão também assentarem-se. Está explicado, não é? 11º. Distribuição da Santa Ceia, sempre com máscaras faciais e luvas. O Conselho de Anciães reitera a todo o Ministério que os irmãos indicados para servir a Santa Ceia, tanto o pão como o cálice, deverão higienizar as mãos, tão logo se aproximem da mesa. Fazem oração com um microfone envolto em material de proteção, plástico, filme, pano limpo, etc. E logo após colocam máscara facial e calçam as luvas descartáveis. Procedimento idêntico vale igualmente ao irmão que auxilia no envasamento dos cálices individuais, quando for necessário. Não devem carregar o binário consigo nesse momento, pois estarão prontos para o serviço. Quem não concordar em assim fazer, deve deixar para outro irmão que o faça. Pedidos e atendimentos de necessidades. Não se deve publicar pedidos de auxílio ou atendimentos, bem como contas correntes e PIX com solicitação de depósitos. Os diáconos e as irmãs da Obra da Piedade não devem realizar atendimentos solicitados nas redes sociais. É necessário fazer a visita e se deixar guiar por Deus. E Deus não pode revelar em casa que alguém está a passar uma necessidade? Antigamente acontecia isso. As irmãs ou os irmãos estarem em casa e Deus lhe fazer saber, vai a tal sítio porque há uma necessidade. E nunca andaram ali a averiguar. E iam servir a Deus. E isso se chamava a revelação de Deus. 13º. Instrução ministerial sobre irmãos e irmãs recém-batizados, portadores de costumes do mundo moderno, assumirem cargos ou ministérios na Igreja. Temos recebido solicitação de orientação sobre irmãos e irmãs recém-batizados
portadores de barba crescida, cavanhaque, piercing, tatuagens visíveis e outros costumes diferentes daqueles usualmente praticados pelo povo de Deus. Casos assim devem ser tratados com muita cautela. Temos diversos tópicos que trataram tal assunto anteriormente. E apenas por às vezes usar barba, retiraram o ministério a músicos. E hoje em dia aqui em Portugal há músicos que usam barba. E aquelas almas, aqueles irmãos que ficaram sem ministério por terem uma barba, usarem barba. E uma barba até pequena. E há no Bom Jardim um músico que usa barba, pelo menos um. Mas é claro está, depois vem aquele exemplo e fazem e seguem esse exemplo, não é? 14º, DPAC, acolhimento e cuidados com pessoas com deficiências ou transtornos, reunião de conscientização. É nosso dever nos cultos ou reuniões acolher com amor e paciência todas as pessoas com deficiências, assim como os seus acompanhantes. Essa responsabilidade está em todos nós, seja do Ministério, colaboradores voluntários ou a Irmandade. Essas pessoas poderão ter atitudes e reações diferentes durante os santos serviços e não podemos confundir alguma alteração no comportamento delas como se fossem manifestações espirituais estranhas. É importante orientar nossos irmãos e irmãs que as recepcionam ou atuam diretamente com elas. Auxiliares das portarias, auxiliares de jovens e menores, colaboradores dos quartos de troca de roupa para batismo, irmãs da obra da piedade e etc. E os cuidados devidos em como agir quando houver algum descontrole emocional por parte de alguma pessoa com deficiência. Acho muito bem. Até deviam ter formação de primeiros socorros. Deviam ter, assim, uma formação específica. 15º. Reunião Geral Anual de Ensinamentos e apresentação em oração a Deus para confirmação de novos anciães e diáconos. Artigo 41 e 23, parágrafo 1 do Estatuto. Doravante, a Reunião Geral Anual de Ensinamentos prevista no artigo 41 do Estatuto passará a ocorrer legalmente de forma online. Agora vai ser online? Ainda não é amanhã não vai ser, portanto sábado não vai ser, conforme o artigo 48A do Código Civil, e será também transmitida para todo o Ministério do Brasil em locais previamente determinados. Todos os integrantes do Ministério serão convocados por comunicado digital personalizado, publicados antecipadamente em nosso site, na área restrita aos referidos irmãos, a tempo de conhecerem as datas e horários das reuniões, bem como o local de participação presencial para cada regional ministerial. Reunião onde se reunirão e receberão os mesmos ensinamentos expostos na Congregação do Brás, em São Paulo, suprindo a necessidade de sua repetição nos Estados, conforme previsto nos artigos 2 e 3 do mesmo artigo 41 do Estatuto. Os irmãos que compõem o Conselho Geral de Anciães, referenciando no dito artigo, remotamente, também poderão manifestar-se através de meios eletrónicos de transmissão de áudio e imagem disponibilizados na ocasião para os devidos fins. O Conselho dos Anciães mais Antigos do Brasil, artigo 22, parágrafo 2 do Estatuto, poderá, no exercício de sua competência, estabelecer em uma das suas reuniões calendário anual com datas e locais ou data específica conforme necessidade para a apresentação e oração a Deus para a confirmação de novos anciães e diáconos nos Estados, atendendo ao quanto consta no artigo 23, parágrafo 1 do Estatuto. Artigo 48-A do Código Civil Brasileiro. As pessoas jurídicas de direito privado, sem prejuízo do previsto em legislação especial e em seus atos constitutivos, poderão realizar suas Assembleias Gerais por meios eletrónicos, inclusive para os fins do dispositivo no artigo 59, respeitados os direitos previstos de participação e de manifestação. 16º. Carta de apresentação pessoal. Desde os primórdios da Congregação Cristã no Brasil, Convenção de 1936,
Foi instituído o referido documento com o objetivo de apresentar nossos irmãos ao Ministério de Destino quando de mudança de localidade. A partir de maio de 2023, as informações sobre os irmãos que se mudarem de uma localidade para outra distante poderão ser enviadas pelo processo antigo, bloco de carta manuscrito, ou transmitidas virtualmente com acesso exclusivo dos anciães que atendem os locais do destino. Vídeo com instrução de procedimento está publicado na área restrita no site da Congregação Cristã no Brasil em reuniões 2023, vídeo sobre carta de apresentação pessoal, CAP. E por último, 17º, administração com transmissão da reunião geral ministerial. Conforme tópico 04, destinado à Irmandade, doravante serão permitidas as ditas RRM, a transmissão para as sedes de cada administração. A apresentação disponível na área restrita, circulares, documentos, número 128, RGE 2023, RGE São Paulo 2023. E são estes os tópicos de ensinamento. São 17, estejam preparados, pode ser mais ou pode ser menos. E pode haver alguma alteração de última da hora, já que estáis numa de me contrariar, não é? Fazer as coisas ao contrário. Eu já vos topei, eu sei que é isso que vocês fazem, seus malandrecos. Não me querem dar a importância que eu mereço, mas eu também não quero, porque eu não gosto destas coisas, muito sinceramente não gosto. Mas era escusado, quer dizer, vão ficar mais um tempo à espera os irmãos que estavam na expectativa de serem levantados para anciães e diáconos. Isso não se faz. Pois bem, espero que no final da reunião estejam bem dispostos, visto que o ancião presidente, Cláudio Marsola, não vai estar presente. Espero que não tenha tido receio de levar uma chinelada com uma havaiana, porque já há uns anos atrás foi isso que quiseram fazer. Eu acho que o ancião Cláudio Marsola ficou com receio e que lhe fez subir a pressão, não é? A tensão. Pois bem, desejo que tudo corra bem e que os verdadeiros homens de Deus façam aquilo que têm que fazer. Não digam que vão aguardar em Deus e que vamos ver o que é que Deus vai fazer. Deus quer que vocês façam alguma coisa por aquilo que um dia foi intitulada a Congregação Cristã, como sendo uma instituição religiosa onde também se servia verdadeiramente a Deus, com simplicidade, humildade. E esses valores se perderam. Mas aqueles que ainda possuem esses valores, lutem para que esses valores continuem. Deixo-vos por aqui, e o vídeo já foi extenso. Até ao próximo vídeo, se Deus quiser, e que Deus vos abençoe.